Hoje é o 7º dia dos 12 dias de Áries e hoje é um dia extremamente especial, porque hoje nós temos a oportunidade de fazer a calibração energética, de semear no nível da semente para o mês de Libra. E o que é que o mês de Libra tem de tão importante? Bom, para começar, o início do mês de Libra, na sua lua nova, nós temos Rosh Hashanah, que você já sabe que é o dia do julgamento da humanidade, é o dia do aniversário da raça adâmica, é quando se inicia e quando fecha o ciclo astral sobre a raça humana. Por isso é chamado de dia do julgamento, é onde é colocado na balança tudo que você fez no ano anterior e todas as dívidas kármicas que você tem do passado, inclusive de vidas passadas, e é determinado o que vai acontecer nos próximos 12 meses da vida. Por isso os cabalistas falam que esta é a data mais importante do ano, ou seja, é a janela cósmica mais importante. Por que que eles dizem isso? Porque é exatamente nesta data que é determinado, que é pesado na balança, que é julgado se você vai viver ou se você vai morrer no próximo ciclo de 12 meses, se você vai casar, se você vai se divorciar, se você vai ter saúde, se você vai ficar doente, e também é determinado quanto de dinheiro você vai receber para o próximo período de 12 meses. Então veja a oportunidade que nós temos durante esta janela cósmica. Agora, tudo aquilo que vem de sentença contra nós, existem ferramentas cabalistas para que a gente possa se livrar do karma. E como que isso funciona? Bom, nós ouvimos os 101 toques do shofar, várias meditações cabalistas são feitas com um único objetivo: alterar a nossa frequência vibracional para que os decretos que estão vindo do cosmos para cada um de nós não nos ache, ou seja, você estava vibrando numa determinada frequência que tinha ressonância magnética, que estava entrelaçada quanticamente com a mente de Adão Kadmon, onde esses decretos iriam te pegar, e quando nós fazemos todas essas meditações cabalistas, nós alteramos a nossa vibração, e aí o que acontece? Nós estamos fora de sintonia dos decretos que vêm para cada um de nós. Por isso este mês é tão importante, é isso que é Rosh Hashanah. E depois nós temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e depois nós temos na sequência Sukkot, e por aí vai, porque o mês de Tishri, que é o mês de Libra, é o mês que tem mais aberturas cósmicas durante o ano. Por isso ele é chamado pelos cabalistas o mês mais importante. Assim como nós tivemos o início do ciclo astral na lua nova de Áries, nós temos o início do ciclo do ser humano, que está relacionado ao ciclo astral também, no dia de Rosh Hashanah. Por isso que a gente fala que tem 2 começos de ano. Então nós temos um do ciclo da humanidade e nós temos um do ciclo astral. Tudo isso está na sequência da criação, dos 6 dias que Deus criou todas as coisas e no 7º ele descansou. Por isso nós, os homens, nós somos criados, a raça adâmica, no 6º dia. E todo o sistema astral foi criado em dias anteriores. E é por isso que nós temos dentro de nós todos os demais reinos. Nós temos dentro de nós o reino mineral, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino animal e nós temos o reino astral dentro de nós. É como nós funcionamos. O reino mineral está ligado a todas as substâncias que você ingere e os minerais que dão vida ao corpo humano. O reino vegetal é o sistema que transporta todos esses nutrientes, que é o nosso sistema das nossas veias, que é o nosso sistema cardiovascular. E no reino animal nós temos um instinto, esse instinto de sobrevivência que os animais também têm. E no reino astral nós temos as faculdades mentais, que está ligada com a mente de Adão Kadmon. Como eu já ensinei para vocês, a mente de Adão Kadmon, o universo
universo ele é mental, e assim como existem sinapses estelares nos mundos superiores, sinapses planetárias, nós temos dentro do nosso cérebro sinapses de neurônios, é o mesmo princípio, como é em cima e embaixo, como é dentro, é fora. E como nós fomos criados no último dia, nós englobamos todos esses reinos dentro de nós. E é por isso que o homem ele é a obra-prima da criação. Tá pegando o código? Então o que acontece? Nesse sétimo dia de Áries, nós temos a oportunidade de nós fazermos a calibração energética para o mês de Libra. E o que a gente quer calibrar? A gente quer calibrar este nome de Deus, que você já deve ter visto aí na tabela dos 72 nomes de Deus. Ele é conhecido como certeza absoluta. Por quê? Nós queremos ter a certeza absoluta que nós fizemos todas as meditações cabalistas, que nós alteramos a nossa frequência vibracional para que os decretos, os pacotes de energia que vêm do cosmos para nós neste dia não nos achem. É como se estivesse vindo um míssil contra você e você lança uma bateria antimíssil, ou seja, já viram os aviões na guerra quando tem um míssil atrás do avião e o avião solta aquelas bolas de fogo e o míssil, em vez de bater no avião, bate nas bolas de fogo? É exatamente isso que acontece lá em Rosh Hashanah. Então, o que a gente quer semear é este nome de Deus, que é certeza absoluta. Agora, não é somente você meditar este nome, pronto, você está livre. Não, meu amigo. Tem muitas ferramentas cabalistas dentro deste nome, tem muito mistério, tem muita coisa oculta aqui dentro que eu vou revelar para vocês hoje, como que você realmente adquire certeza absoluta na tua vida. Então vamos lá, vou tentar explicar isso aqui para vocês. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que este nome de Deus ele é formado pela letra Ain, é assim que se escreve em português, pela letra Resh e pela letra Yud. Agora nós precisamos descobrir o que significa cada uma destas letras aqui. A letra Yud você já sabe, que eu falei para vocês ontem, então você já sabe o que é a letra Yud. Mas o que é a letra Ain, o que é a letra Resh e o que é a letra Yud, o que é essa somatória de consciências divinas que formam este algoritmo de pensamento divino, esta codificação astral na mente de Adão Kadmon, que cria eventos na nossa vida, que cria a matéria. Qual é a consciência divina que está atrás de tudo isso aqui? Bom, para começar, nós temos que entender quais são as consciências básicas que nós temos que adquirir quando a gente medita este nome. A primeira coisa é isso aqui, ó. Você está exatamente onde você precisa estar. É a certeza absoluta e a confiança na luz que você está exatamente na sua vida, aonde você tem que estar, porque existe todo um sistema astral que administra as leis de causa e efeito, que administra o Tikkun, que é conhecido como karma, que são eventos trazidos às nossas vidas para a gente corrigir alguma coisa que nós temos que corrigir dentro de nós. Então, tudo que acontece na sua vida é de sua responsabilidade. Foi você que semeou isso em algum momento no seu passado, nesta vida ou em vidas passadas, e agora veio o tempo da correção, quando Deus traz à tua mente eventos que acontecem na sua vida para que você possa compreender, elevar a sua consciência e corrigir aquele estado negativo de consciência em que você se encontrava quando você fez aquele evento negativo no passado. Então, tudo que acontece na sua vida, entenda, não tem injustiça. Tudo que acontece, você está exatamente onde você precisa estar, porque este é o piloto automático da correção do Tikkun, que a manifestação de Deus chamada Elohim traz para todas as pessoas. Então são oportunidades de correção, eventos negativos, tristezas, coisas que acontecem na sua vida, é sempre uma oportunidade de correção, porque os cabalistas falam que Deus se esconde atrás dos nossos problemas.
É lá que Deus está escondido. Ele causa os problemas na nossa vida para que a gente reflita, para que a gente entenda, para que a gente faça perguntas: por que que isso está acontecendo? Onde foi que eu dei causa a isso? Qual foi a atitude? Qual foi o mindset? Qual foi a ação que eu tive no passado que causou isso? E é isso que você tem que corrigir. É por isso que a primeira coisa que este nome nos possibilita na certeza absoluta é a certeza absoluta que nós estamos exatamente onde nós devemos estar. A segunda coisa é: não deixe espaço para a dúvida. Nós temos que lutar contra a dúvida. Dúvida é Amaleque. Isso está lá figurado de maneira em metáforas lá no texto bíblico, quando Israel pelejava ou lutava contra o rei de Amaleque, contra o povo de Amaleque. E a gematria da palavra Amaleque, ela tem a mesma gematria da palavra dúvida. Então, o nosso inimigo é a dúvida, porque se você não tem certeza absoluta, você não une os mundos. O que é certeza absoluta? É você unir aquilo que você pensa com aquilo que você sente, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Tudo isso tem que estar em unidade. E traduzindo isso, isso vai ser certeza absoluta. Vai pegando o código aí. A segunda coisa que você tem que fazer, você precisa acabar com a indecisão. Quando você tem certeza absoluta, você não tem mais indecisão. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Aí você tem força decisória, porque você eliminou o medo e você eliminou a indecisão, você eliminou a dúvida da sua vida, ok? E o mais importante da certeza absoluta é exatamente isso aqui, ó. É você confiar na luz. Confiar em todo o processo da tua jornada. Confiar que toda a tua vida e tudo que acontece é um aprendizado. Todos os eventos que acontecem, não importa se são positivos, se são negativos, eles são oportunidades de correção, que é você corrigir o seu mundo interior, que é você elevar a sua consciência, que é você descobrir quem Deus é e quem você é, como o mundo funciona, quais são os mecanismos da criação da nossa realidade, por que eventos negativos são construídos, qual foi a causa disso. É você ir na raiz de todas as coisas e entender que tudo é causa e efeito. Tá claro, pessoal? Agora, para que a gente consiga tudo isso aqui, você precisa entender o segredo cabalista que está por detrás deste nome. Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso para vocês da maneira mais simples possível. Então vamos lá. Letra A. O que é a letra A, pessoal? Bom, primeira coisa, como que se escreve a letra A em hebraico? Tá aqui, ó. A letra Ain, ela é escrita com a letra Ain, com a letra Yud e com a letra Nun. É assim que se escreve Ain em hebraico. E o que é Ain em hebraico? Ain em hebraico é isso aqui, ó. Olho, olho, visão, olho. Ain é olho, visão. Então vai pegando o código aí. Além de Ain, o que acontece? A letra Ain, ela tem uma gematria. Qual é a gematria dessa letra? A gematria da letra Ain é 70. E o que é 70 em hebraico? Nós temos duas palavras em hebraico que é 70. A primeira delas é essa aqui, ó. Vinho. A palavra vinho em hebraico tem a gematria de 70. Yud vale 10, outro Yud vale 10 e Anum vale 50. Então nós temos no vinho 70 de gematria. E o que mais que tem de 70 na Kabbalah? Nós temos a palavra Sod. E qual é a gematria da palavra Sod? 70. E na Kabbalah a gente sabe
Quando as palavras têm a mesma gematria, você pode substituir uma pela outra. A gematria nos dá saltos quânticos de consciência para nós aprofundarmos no entendimento da sabedoria divina que está codificada no texto literal da Torá. E os mecanismos para você decifrar isso, a gematria é uma delas, permutação de letras é outra, e existem outras ferramentas cabalistas que são aplicadas para que esta sabedoria ela seja cavada do texto literal da Torá e venha à nossa mente, abrindo a nossa consciência para que a gente compreenda a sabedoria divina. Então, você já entendeu. Ain, ele é olho, tem a ver com visão, ele é vinho, e vinho é o quê? Vinho é sode. O que é sode, pessoal? Sode é secreto. E o que está em oculto? O que está secreto? A sabedoria divina que está codificado dentro da Torá. Então, todos os ensinamentos cabalistas, que é a sabedoria divina, nós chamamos de vinho espiritual, que é Ain em hebraico. Tá pegando o código? Então, a letra Ain, ela significa olho, que é visão, ela significa segredo ou vinho espiritual, ou seja, a sabedoria da Kabbalah. Tá claro? Agora, nós precisamos entender o que é a letra Resh e o que é a letra Yud. Vamos explicar primeiro a letra Yud, recapitulando o que nós já aprendemos ontem. O que é a letra Yud? A letra Yud é isso aqui, ó. Ela é o mundo de Atzilut, que é composto pela Sefirá de Keter e pela Sefirá de Hormá. A Yud está aqui, ó, a pontinha dela lá em Keter e o resto dela em Hormá. E você já sabe que Hormá é o mundo da meditação cabalista, é o mundo das letras hebraicas, é o mundo da codificação astral dos nomes de Deus, que são códigos, assim como na computação nós temos códigos por detrás da interface dos programas, nós temos uma codificação astral que é feito pelas letras hebraicas que criaram todas as coisas. Então, as letras hebraicas é que formam o código da criação. Tá pegando o código, como que isso funciona, pessoal? Então a gente sabe que a letra Yud está ligado ao sêmen do homem, a gente sabe que a letra Yud está ligado aos nomes de Deus, a gente sabe que os nomes de Deus é como se fosse o sêmen espiritual, porque no mundo físico, lembra? Conforme é em cima é embaixo, como é dentro é fora, é sempre o mesmo princípio. Se no mundo físico, para a gente gerar uma outra criança, uma outra vida, precisa de duas pessoas, um que é positivo, o outro que é negativo. Princípio masculino e o princípio feminino, aonde o princípio masculino doa, ele injeta o sêmen dele na mulher e depois nasce uma criança. A nível espiritual, para a criação de eventos na nossa vida, é a mesma coisa. E aí, o sêmen do homem está para o quê? Para a letra Yud. Está para o quê? Para a meditação cabalista nos nomes de Deus, porque com a meditação cabalista nos nomes de Deus, você insemina os nomes de Deus no seu subconsciente, que vai para o mundo astral, e depois isso é gerado, transformado em um evento na sua vida. É codificação pura. Se você é programador, você está entendendo muito mais a fundo tudo que eu estou falando aqui, pessoal. Então, a letra Yud, nós já sabemos o que é. Se você quer se aprofundar mais sobre a letra Yud, assiste o vídeo de ontem, do sexto dia, que lá eu explico pormenorizadamente sobre a letra Yud. Tá claro? Agora, onde que está o problema em tudo isso? O problema está aqui, ó. A letra Resh. E o que é a letra Resh? O que os cabalistas associam à letra Resh? Lembra que tudo tem duas polaridades, positiva e negativa. Aqui nós vamos trabalhar a polaridade negativa da letra Resh. Por que ela não foi escolhida? É dito lá no começo do Zohar que todas as letras hebraicas se apresentaram diante do Criador dizendo: cria o mundo comigo. Mas o Criador ouvia
o apelo de cada letra, ele falava, olha, eu não vou criar um mundo com você, porque no teu aspecto negativo você tem isso, 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 eu não quero injetar isso no mundo físico. Aí lá no final foi criado com a letra Bet, que é de Brahá, que é de Berahá, que é de bênção. Tá claro isso, pessoal? Então vamos lá. O que é a letra Resh? A letra Resh, ela inicia a palavra rachá. E o que é rachá em hebraico? Rachá em hebraico é isso aqui, ó. Perverso. Ou você pode também chamar de ímpio. Lembra quando a Bíblia fala do ímpio, do perverso? Está falando do quê? Está falando de rachá. E o que é o rachá, pessoal? O que os cabalistas falam que é o rachá? O rachá é aquela pessoa que não tem entendimento espiritual. E o rachá é aquele que faz o quê? É aquele camarada que desperdiça o seu sêmen. É aquele camarada que tem uma vida sexual completamente desregrada. Por quê? Porque ele está desperdiçando o sêmen dele à torta e à direita, e o sêmen que ele está desperdiçando está sendo roubado pela Sitra Hará, que está fortalecendo o outro lado, que gera caos no mundo e caos para toda a humanidade. Agora você entende porque o sistema que nós vivemos tem tanta pornografia tão fácil para as pessoas. Isso não é algo inocente. Tudo isso foi feito de caso pensado. Esses sites de pornografia, fuja deles, meu amigo. Por quê? Porque ali as pessoas desperdiçam sêmen, quando você fica assistindo isso, você acaba sendo influenciado a praticar essa mesma coisa, e aí você se torna o quê? Um rachá, um perverso, um ímpio. Por quê? O maior poder que você tem é quando você chega ao orgasmo e está na sua semente, porque ela é a maior manifestação do poder da criação do Todo-Poderoso. Agora, quando você une meditação cabalista com a tua sexualidade e você, no momento do ato sexual, você medita em nomes de Deus, você está inseminando o sêmen espiritual, que são os nomes de Deus no seu subconsciente, mandando isso para o cosmos, e quando esta energia do orgasmo, da ejaculação do homem acontece, este poder, esta luz que é eliminada, que a gente chama de Ziv, que é o destello de luz, essa energia, ela forma o pacote energético da meditação e ela vai ser a energia que vai compor aquele nome de Deus que você meditou durante a relação sexual. Então, este é o maior poder de criação que você tem. Por isso que as pessoas se enganam, porque as pessoas veem lá na Bíblia os personagens bíblicos com um cajado. Agora eu vou te contar o que é realmente um cajado de Moisés. Sabe o que é o cajado de Moisés, meu amigo? É tudo isso que eu estou falando para vocês. O cajado de Moisés, ele simboliza o conhecimento, a sabedoria que Moisés aplicava nas suas relações sexuais com Zípora, fazendo meditações cabalistas em nomes de Deus poderosíssimos, utilizando a energia do Ziv, do orgasmos, do sêmen, onde ele une o mundo espiritual com o mundo físico, forma este pacote energético. É isso que sobe para o cosmos e é isso que empoderava ele a fazer os milagres. Então agora você já sabe o que é o cajado de Moisés. É uma atividade sexual conforme as instruções divinas de você unir neste momento o mundo espiritual com o mundo físico, ou seja, o sêmen espiritual de Deus que cria todas as coisas, que são os nomes de Deus. Então ele meditava isso no momento do ato sexual e quando ele chegava ao orgasmo, toda aquela energia de criação que é liberada no sêmen, no orgasmo, compunha este pacote energético que sobe para o cosmos e depois desce para criar eventos no mundo físico. Então, quem não tem este conhecimento e desperdiça o seu sêmen, o Zohar vai chamar esta pessoa de rachá, que é exatamente perverso ou ímpio.
Tá entendendo isso que eu estou falando? Por isso que nós temos aqui a letra Ain, a letra Resh e a letra Yud. Então, para você ter certeza absoluta na sua vida, o que é que você precisa? Você precisa ter a visão que o teu sêmen libera o poder da criação, que se você utilizar a tua sexualidade de maneira desregrada, você se torna um Resh, um Rachá. Tá pegando o código? Agora, este segredo, o que esse nome significa então? Ele significa o segredo da letra Yud. Então, quando você vê Ain, que é este nome de Deus aqui, ó, que é o Ain Resh Yud, esse nome vai significar o quê? Segredo da letra Yud. E o que é a letra Yud? É tudo isso que eu falei para vocês. É você utilizar o sêmen divino, que são os nomes de Deus na meditação cabalista, unindo isso na prática física do ato sexual, quando você faz a meditação cabalista e a energia da criação que é liberada no sêmen no momento do orgasmo, você une ela com a Yud superior. É por isso que a palavra vinho tem duas Yud. Tá claro isso aqui, ó? Vinho, ó. Yud, Yud, Nun. O que é primeiro Yud? Essa primeira Yud aqui é exatamente o sêmen espiritual. A segunda Yud é exatamente o sêmen humano. E quando você une as duas coisas, você vai para a letra Nun. E o que é a letra Nun? Qual que é a gematria da letra Nun? A gematria da letra Nun é 50, os 50 portais de Biná. E o que é Biná? É o almoxarifado das bênçãos divinas, é o Shabat. Tá claro isso? Então, qual que é o momento mais apropriado para você utilizar essa tecnologia espiritual, essa tecnologia da alma, essa tecnologia cósmica que a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano? Revelou isso primeiro lá para Abraão. Mandou ele cortar o prepúcio, fazer a circuncisão. Por quê? Toda vez que ele fosse ter um ato sexual, que ele fosse olhar para o órgão sexual dele, ele ia ver o quê? O símbolo da aliança, da Brit Milá, a circuncisão. Aí ele ia lembrar de todo o ensinamento da sabedoria divina, que ele não pode ter uma atividade sexual desregrada, senão ele é rachá, ele é perverso. E aí, quando ele é rachá, ele é perverso, ele alimenta a Sitra Hará, ele dá da energia divina e do banco repositório da sua própria energia, que se transformariam em eventos positivos na sua vida, ele dá esta energia para o outro lado, que vai trazer caos para a humanidade, vai alimentar as trevas. Tá claro isso? Então, para você ter certeza absoluta, quando você medita neste nome, você precisa ter esta consciência, meu amigo. Biná, 50 portais de Biná, que é a letra Nun, da palavra vinho, que tem a gematria 70, que tem a mesma gematria de secreto, que é a letra Ain, que significa visão espiritual. Eu dissequei aqui para vocês toda a sabedoria divina por detrás deste nome, Ain Resh Yud. Então ele não é somente certeza absoluta. Você só vai ter certeza absoluta na sua vida o dia que você dominar este conhecimento e você aplicar esse conhecimento na tua sexualidade. E o que é certeza absoluta? Vamos voltar aqui, ó. Certeza absoluta é confiar na luz. Para você confiar na luz, você precisa ter visão espiritual. Você precisa ter entendimento das coisas. Você precisa acabar com a indecisão. Então, quais são os gatilhos da indecisão? É a prática sexual desregrada. Aí está o problema de todas as coisas. Por isso que tem a circuncisão. Tá entendendo? Por isso que o mundo está do jeito que está.
Olha a quantidade de sêmen que é desperdiçado diariamente. Olha quantas pessoas viciadas em pornografia. Todo este sêmen, ou seja, todo este poder de criação divino, ele é recolhido pelas trevas e as trevas usam esse poder de criação para criar o quê? Guerras, fome, caos, todo tipo de dor e sofrimento na humanidade. Tá entendendo isso? Que mais, pessoal, aqui, ó? Não deixe espaço para dúvida. O que é a dúvida? A dúvida é quando você não sabe o que você vai fazer na sua vida, você não tem entendimento. E a dúvida é a pior coisa que tem, porque você desalinha o que você pensa com o que você sente, com o que você fala e com o que você faz. A dúvida te bloqueia lá no nível da semente, no teu nível mental. E quando você duvida, gera uma emoção de medo. Entenda os gatilhos e como que tudo isso repercute dentro de você. E aí, meu amigo, para que você tenha certeza absoluta que você está exatamente onde você precisa estar, você precisa exatamente dominar todo este conhecimento e aplicar isso na sua vida. Porque certeza absoluta é aquilo que a gente chama de fé. E o que é certeza absoluta, pessoal? Vem aquele sentimento de empoderamento. Você sabe que você vai ser protegido. Você sabe que Deus vai te abençoar. Você sabe que quando um evento negativo chega, é a mão do Criador ali querendo te ensinar alguma coisa. É uma dívida kármica que você está pagando. Então, em vez de você ficar reativo diante dos dilemas da vida, dos eventos negativos, dos eventos que nos trazem sofrimento na vida, a tua postura mental é diferente. Você exerce certeza absoluta que a luz está no controle disso e que isso trouxe para você um evento para que você não seja reativo, mas que você aprenda com aquilo, que você retifique o que você tem que retificar, que você conserte o que você tem que consertar dentro de você, que você faça o teu ticum. Então, quando você entra nisso, isso chama o quê? Jornada do cabalista. O que é a jornada do cabalista? É você ter entendimento sobre todas essas coisas. Aí você adquire certeza absoluta. Tudo que acontece na minha vida, a luz está no controle. Eu confio na luz. Eu posso não me lembrar, mas deve ter algo que eu fiz no passado que eu precisava pagar, que eu precisava corrigir aquilo. Então, esse evento negativo vem para que me desperte, para que eu corrija algo dentro de mim. Então, os eventos negativos, pessoal, não são tão negativos assim. Eles são o quê? Eles são amor divino. Porque tem dois caminhos. Ou você vai pelo caminho da sabedoria, estuda tudo isso aqui, aplica isso na sua vida, você vai minimizar e você vai reduzir drasticamente os eventos negativos na sua vida, que você está corrigindo através da sabedoria. Agora, se você não corrige através da sabedoria, sobra o caminho do sofrimento. Aí, por amor a você, o Todo-Poderoso, por amor, ele precisa trazer eventos negativos na sua vida para te despertar. Então, você não quer sofrer na sua vida, meu amigo? Você precisa aplicar a sabedoria divina na sua vida. Entenderam? Ain, Resh e Yud. Não seja você um rachá. Não seja você um perverso. Agora, quando você medita este nome com toda essa consciência, tomando uma decisão interna de cuidar da tua brit, cuidar da tua circuncisão, mesmo que você não seja circuncisado, circuncida o teu coração, o teu entendimento, a sede das tuas emoções. Circuncida o teu coração. Isso que é você circuncidar o teu coração. Ainda que você não tenha a circuncisão física no teu prepúcio, ainda que você não seja filho de uma mulher israelita, que é o que diz respeito a você ser ou não um judeu, na linhagem física, você precisa entender que tem 10 tribos que se perderam e que tem muita gente que tem uma alma judia dentro de si, mas habita num corpo gentil. Ninguém pode falar se você é judeu, se você não é. Ninguém pode saber qual que é a origem ou a raiz da tua alma. E se você se sente atraído pela Kabbalah, é 99% de chance que você tenha uma alma israelita dentro de você. Então entenda isso. Então você precisa aplicar todo este conhecimento na sua vida. E o segredo é o quê?
a letra Ain, que é visão espiritual, que é o vinho espiritual, que é você unir as duas Yud, unir o sêmen divino com o sêmen humano e você acessar Biná, que são os 50 portais de Biná, que é o almoxarifado das bênçãos divinas, é onde você baixa para a sua vida energias positivas que se transformam em eventos positivos na sua vida, em riqueza, em dinheiro, em prosperidade, em saúde, em felicidade, em bons relacionamentos. A tua vibração vai atrair essas coisas para você, porque tudo é energia. Quando você entende isso, que tudo é energia e que existe uma programação mental cósmica e que a linguagem são as letras hebraicas e que as letras hebraicas são recipientes de consciência divina e quando você junta letras hebraicas em sequências distintas, você tem codificações no sistema astral, que é o que codifica a execução do sistema astral para criar algo no mundo físico. Tá pegando o código? Agora você entendeu, então, o que é Ain Resh Yud, certeza absoluta. E é esta consciência que a gente quer injetar no mês de Libra. Para quê? Para que os decretos que vêm lá em Rosh Hashanah não te peguem. Para que você esteja numa outra vibração. Estar em outra vibração é você estar em outra consciência. Você não é mais aquela consciência antiga. Você modificou os paradigmas que você tinha, as crenças que você tinha. Você tomou decisões internas de não mais fazer determinadas coisas, de você aplicar a sabedoria divina na sua vida. Isso te dá uma nova frequência energética. Que daí, lá em Rosh Hashanah, vai ouvir os 101 toques do shofar, e o que vai acontecer? Os pacotes de energia, de decretos que vinham contra você, das coisas erradas que você já praticou na sua vida, não vão te pegar. Então é esta certeza absoluta que a gente quer injetar ao meditarmos este nome, Ain Resh Yud, certeza absoluta. Então vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, vamos meditar este nome. Muito bem, o que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos nos situar exatamente na permutação do tetagrama do mês atual que nós estamos, que é Áries, que é esta permutação do tetagrama que você está vendo. Na sequência, nós precisamos nos situar no mês de Tishrei, que é exatamente o mês de Libra, que é esta permutação do tetagrama que você está vendo aí. E em terceiro lugar, nós precisamos unir o cérebro direito com o cérebro esquerdo, ou seja, unir o consciente com o subconsciente, para que a gente possa injetar os nomes de Deus no nosso subconsciente, que são a semente, o sêmen divino, para que isso suba para o útero espiritual, para a mente de Adão Kadmon, para o sistema astral, para Elohim, e é isso que seja gerado lá e traga eventos positivos na nossa vida, que é o nascimento da criança espiritual, vamos colocar desta forma. Tá pegando o código como essas coisas funcionam? Então vamos lá, vamos escanear. Agora nós visualizamos a nossa mente. Muito bem, e agora nós vamos meditar o Ain Resh Yud, que é certeza absoluta para que você confie na luz. E para você confiar na luz, você não pode ter medo de receber porrada da vida de coisas erradas que você anda praticando aí. Você precisa parar com essas coisas. Entenda, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E por que é assim? Porque tudo é governado pelas leis de causa e efeito. Se você dá causa a algo negativo, você recebe esse algo negativo em troca. Se você dá causa a algo positivo, você recebe este algo positivo em troca. É simples desta forma. Tá claro? É assim que o sistema funciona. Então vamos lá, vamos meditar neste nome de Deus.
Nós nos sentamos com as colunas ereta, com os dois pés paralelos no solo, com as duas mãos com as palmas para cima, em sentido de receber. Vamos respirar 3 vezes para nós anularmos toda a atuação do nosso ego e acalmarmos todo o nosso sistema nervoso, que é a nossa serpente interior, e vamos fazer a meditação. Vamos lá, pessoal. Nos projetamos dentro de um maguém da vida, a cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz dentro deste maguém da vida. Projetamos um outro maguém da vida à nossa frente, também da cor dourada, e vamos chamar as letras. Chamamos a letra Ain e acendemos. Chamamos a letra Resh e acendemos. Chamamos a letra Yud e acendemos. Temos aí aceso este nome de Deus, Ain, Resh e Yud, que é certeza absoluta na luz do Criador. É isso que significa fé. Todo o conceito de fé que você aprendeu em outras religiões, descarta ele e entenda. Fé é certeza absoluta, é você unir os 4 mundos: o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Você alinha isso dentro de você, traduzindo. E a inspiração de pensamentos, da onde você tem os pensamentos, triando e escolhendo quais pensamentos você deseja expandir, somado ao mundo da criação, que é o nosso mundo intelectual, onde você visualiza na sua mente o que você deseja. E depois nós temos o mundo da formação, que é o nosso mundo emocional, onde você sente como se isso já tivesse acontecido, já é. Você está elegendo uma das múltiplas possibilidades do mundo quântico. Você só está elegendo a possibilidade que você quer trazer. E você faz isso com a emoção, você faz isso com a visão mental. E elas têm que estar alinhadas. Não adianta você visualizar algo na sua mente, mas você sente que não vai dar certo, ou que você tem medo, alguma emoção negativa aí. Está desalinhado. Você precisa alinhar. E aí você alinha tudo isso com as tuas palavras, para que não saia da tua boca nenhuma palavra contrária àquilo que você está desejando, aquilo que você está unindo os mundos. E aí, no mundo físico, você vai correr atrás. Você vai fazer ações para que isso se materialize. Isso é certeza absoluta, pessoal. Então, descarte todo o conceito de fé que você tinha aí. Joga fora esse paradigma antigo. Porque é assim que funciona. Isso que é fé. É certeza absoluta. É a união dos mundos. E você sabe que esta letra Ain, ela tem a gematria de 70. Ela significa olho em hebraico. Ela é escrita pela letra Ain, pela letra Yud e pela letra Nun. E a gematria dela é 70, que é a mesma gematria de vinho em hebraico, que é a letra Yud e a letra Nun, que é você unir o sêmen de Akadosh Baruch Hu com o sêmen humano. Em outras palavras, você fazer meditações cabalistas durante o teu ato sexual, utilizando o poder da criação para criar eventos felizes na sua vida. E aí nós temos a letra Resh, que simboliza aquele camarada que não conhece nada de Deus, aquele camarada que tem a vida desregrada, aquele camarada que desperdiça o seu ser à torta e direita, alimentando o caos no mundo, alimentando o outro lado, alimentando a Sitra Hará, alimentando as trevas. E aí você tem a letra Yud deste nome, que é Hormah, que é o mundo de Atzilut, que é o mundo da meditação cabalista, que é a gota de sêmen, que são os nomes de Deus, que é todo o processo de meditação cabalista, de você injetar as consciências divinas dentro de você.
para que através de você isso seja emitido para o cosmos, e o cosmos, através desta codificação que você está enviando dos nomes de Deus, devolva para você eventos felizes na tua vida. Isso é programação computacional divina, pessoal. Entenda isso. Então agora você sabe o que este nome significa, e este é o simbolismo de nós acendermos as letras. Porque esta consciência, quando você para de alimentar as trevas e você utiliza o poder da criação do sêmen para criar eventos positivos na sua vida, isso te dá certeza absoluta que eventos positivos vão acontecer na sua vida. Tá claro isso, meus amigos? Muito bem. Agora nós unimos as 3 chamas, na verdade 4. São 4 chamas em uma só chama central, porque a letra A tem 2 chamas. Então nós unimos essas 4 chamas, essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde este poderosíssimo nome de Deus está hospedado, é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina cérebro direito, ilumina cérebro esquerdo, ilumina a glândula pineal, recebe energia elétrica, desce ao coração, ilumina o coração, onde nós colocamos o desejo de praticar a sabedoria divina, o desejo de atar a sabedoria divina ao nosso pescoço, o desejo de receber esta visão espiritual, o desejo de utilizar este poder divino para a construção da nossa realidade de maneira consciente. Então, este desejo que a gente coloca agora, e sobretudo, o desejo de apreciação e o desejo de gratidão ao Criador, por nos revelar segredos tão elevados a respeito da criação da nossa realidade. E por nos conceder este poder para que nós sejamos co-criadores da nossa realidade, saindo do piloto automático, nos transformando em Israel, direto com Deus, e achar El, cujo efeito é em Mazal Israel, não há karma para Israel. A gente sai da sintonia energética dos decretos divinos. E os decretos divinos não acham a gente mais. É como um míssil que está perseguindo o teu avião. E você solta aquela bombinha de luz, de calor, e o míssil, em vez de bater no teu avião, ele vai bater naquela bombinha, naquela luz que você soltou. Então esse é o nosso mecanismo de guerra espiritual, para se livrar de uma vez por todas do karma na sua vida, saindo do piloto automático, da criação da tua realidade. Agora essa luz desce ao fígado, ilumina o fígado. E a kavaná que a gente coloca é: eu aprendi como materializar coisas e eventos na minha vida. E eu entendi que a sexualidade tem um papel importantíssimo em tudo isso. As meditações cabalistas, quando eu faço as duas coisas juntas, principalmente na sexta-feira à noite para o sábado, de madrugada, que é o momento mais propício para isso ser feito, porque Biná é o 7º dia, é o Shabat. Então a gente alinha tudo. A gente alinha o sêmen humano, que é a energia do poder da criação, com o sêmen divino, que é a meditação nos nomes de Deus, com o período de janela cósmica correto, que é o Shabat, aonde a gente se conecta com o almoxarifado das bênçãos divinas. É quando está fluindo para o planeta Terra a energia de Biná no Shabat. Agora essa luz sobe ao coração, ilumina o coração, sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma esta enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça e cai sobre nós centelhas de luz que imantam toda a nossa aura, que colocam a vibração do nosso campo energético na vibração deste nome, Ain Resh Yud, certeza absoluta. Certeza na luz, confiança na luz,
que está no controle absoluto da minha vida e que me coloca no controle da minha vida, me concedendo a sabedoria divina para que eu a aplique na minha vida. Agora visualize você corrigindo, fazendo o ticum na tua área sexual, aplicando a sabedoria divina na tua vida, recebendo certeza absoluta, ou seja, você já está aprendendo a alinhar os 4 mundos dentro de você. Isso é fé, isso é certeza absoluta. E aí, as coisas boas se manifestam na tua vida. Agora podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Vadai! 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 Olha, meu amigo, hoje, ó, flutuando, andando nas nuvens celestiais, nas nuvens de glória. Muito bem, meu amigo. Eu espero que você tenha compreendido tudo que eu ensinei para vocês aqui hoje, porque ele é de extrema importância. E não se esqueça, você precisa eliminar o medo da sua vida, porque é o medo que gera dúvidas. Você precisa eliminar a Amaleque da sua vida, que são as dúvidas, para que você tenha certeza absoluta. Entenda isso. Para isso, eu escrevi este e-book que te ensina os 10 nomes de Deus que eliminam o medo da sua vida. E você precisa urgentemente aprender como você faz o rito de Pícer, porque é a única oportunidade que você vai ter para os próximos 12 meses de receber uma energia, de baixar para o mundo físico um pacote energético que é individual, é cada um que se pluga com ele, para que a sua vida realmente tenha esta libertação de consciência do Egito, te libertando de todos os paradigmas, de todas as crenças limitantes. E aí, meu amigo, a luz da sabedoria divina vai fazer assim na sua vida, ó, pá! E vai te mostrar um monte de coisa que você antes não enxergava. É isso que é abrir os olhos aos cegos. É você ensinar o que é que você tem que fazer para outra pessoa aplicar na vida dela, para ela se conectar, porque é individual, ninguém se conecta pelo outro. É cada um por si, Deus por todos. Então você precisa fazer a sua conexão para que você tenha essas energias disponíveis para você na sua vida. E os próximos 12 meses dependem de toda essa energia que você vai trazer lá no dia de Pícer, se você fizer a prática do rito de Pícer, que vai ser nesta janela das 10 horas da noite até a meia-noite do dia 1º de abril, que é o 14º dia de Nissan. E se você desejar ter esses 2 e-books e ter o teu nome na lista de nomes que eu vou levar para a Espanha para fazer as meditações debaixo da liderança do Albert Goslan, vou levar o teu nome para meditar lá no momento do Seder de Pícer. Se você quiser fazer isso, basta você fazer uma tzedakah para o Kabbalah Emek de R$300, enviar o comprovante para este e-mail que você está vendo na tela e a minha equipe vai mandar para você os 2 e-books e vai colocar o teu nome na lista para que a gente esteja meditando a teu favor lá no dia de Pícer. Agora entenda isso, você precisa fazer a tua parte. Não adianta eu meditar para você se você não fizer a tua parte, se você continuar numa vida sexual desregrada, se você continuar nas trevas do entendimento, preso no Egito da tua consciência, nos paradigmas e crenças limitantes e no condicionamento mental que você recebeu até o dia de hoje pela sociedade, pela igreja, pelas tuas experiências. Então, não confie mais nos teus pensamentos, não confie mais nas inspirações negativas que vêm, não confie mais nas crenças que você tem dentro de você. Confie na sabedoria divina, que é isso que te dá certeza absoluta. Tá claro, meu amigo? Então, muito obrigado pelo seu tempo e eu te vejo amanhã no 8º dia dos 12 dias diários. Shalom a todos!
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah